Introdução à Divina Vontade, lição 54. Girar, ato incessante ou ato em momentos e circunstâncias. Sempre que aparece algo novo ou inovador em qualquer âmbito da nossa vida, mas sobretudo no meio religioso, imediatamente surgem pessoas interessadas, enquanto outras se tornam contrárias à novidade, atacando-a com ou sem conhecimento, simplesmente por medo, desconfiança, falsos escrúpulos, etc. Isso não é estranho, nem prejudicial às novas revelações que Jesus faz através dos seus escolhidos. Como exemplo, poderíamos citar as revelações de Fátima, Lourdes, Garabandal, a Divina Misericórdia, o Sagrado Coração de Jesus, entre tantas outras. Entretanto, existem pessoas às quais as mensagens agradam profundamente e que logo se sentem na obrigação ou no desejo de divulgar estes conhecimentos, o que é louvável, porém, devido ao pouco conhecimento que possuem, acabam distorcendo o conteúdo, dando informações erradas, acrescentando ou omitindo aspectos fundamentais para a compreensão completa do que Jesus disse. Isso traz graves consequências, porque o divino não consegue realizar plenamente seu objetivo no humano. A divina vontade não é exceção. Todos esses fenômenos também acontecem nela. Quero agora referir-me a um conceito que foi mal interpretado e que, à primeira vista, pareceria não ter grande importância, mas que, pelo contrário, é de vital importância refiro-me aos giros. Definir o que é viver na divina vontade é uma tarefa extremamente difícil, porque ela nos apresenta uma enorme quantidade de variantes que teríamos de definir uma por uma, tornando isso um trabalho interminável. Jesus, porém, define de forma muito simples: viver na divina vontade é dar Deus a Deus. Volume 20, capítulo 52, parágrafos 4, 21, parágrafos 4, livro, leitura 21, capítulo 26, parágrafo 5. Então, essas são os dois volumes citados, né? Voltar a repetir para que fique bem claro e que vocês possam ler depois. No volume 20, capítulo 52, parágrafo 4. Depois, volume 21, capítulo 26, parágrafo 5, que é onde Jesus define de uma maneira simples o que é viver na divina vontade. Isso nos coloca exatamente no centro da questão. Se devo dar Deus a Deus, isso está completamente além da nossa capacidade. Portanto, se quisermos fazê-lo, devemos recorrer ao pedido. Devemos pedir que, de algum modo, o próprio Deus nos seja dado, com tudo o que contém, seus atributos, seus bens, suas bem-aventuranças, sua vida, seu ser,
sua divindade, etc. Somente desta maneira poderemos cumprir esta missão. Em uma palavra, Deus deve nos dar sua vida, na medida em que isso é possível à criatura. Ou seja, viver na divina vontade deve levar-nos a uma troca de vida. Uma troca de vida entre Jesus e a alma. Dizer isso é fácil, mas o alcance desta definição depende do que cada um entende por vida. Jesus usa a palavra vida de dois modos diferentes. Primeiro, toda vontade necessita de uma vida, corpo, através da qual possa desenvolver suas ações. Segundo, toda vida, corpo, necessita de uma vontade que a anime. Interessante, né? O corpo é a natureza física e material composta de diferentes membros e capacidades, mas que necessita de uma força nutriz para colocá-lo em funcionamento. A vontade pertence à natureza espiritual e é esse motor que põe em movimento a natureza física. Assim, uma e outra são indispensáveis e unidas formam o prodígio de um ser vivo. Da mesma forma, acontece em Deus. Recorramos às palavras de Jesus para esclarecer melhor. Filha minha, a vida humana é composta de alma e corpo, de membros distintos uns dos outros. Mas qual é o movimento primário desta vida? A vontade, né? O movimento primário da vida de cada criatura é a vontade. Sem ela, a criatura não poderia realizar belas obras, adquirir ciência, nem ser capaz de ensiná-la. Assim, tudo o que há de belo na vida desapareceria da criatura. E se possui beleza, dons, valor, inteligência, isso deve ser atribuído ao movimento ordenado que a vontade exerce sobre a vida humana. E assim como a vida humana possui membros distintos e qualidades também, o nosso Ser Supremo possui qualidades puríssimas, não materiais, porque em nós não existe matéria que forme nossa vida, santidade, poder, amor, luz, bondade, sabedoria, onisciência, imensidão, etc. Unidos formam nossa vida divina. Mas quem constitui o movimento, quem regula e desenvolve eternamente todas as nossas qualidades divinas, nossa vontade. Ela é o motor, a dirigente que dá vida operante a cada uma de nossas qualidades. Se não fosse a nossa vontade, nosso poder estaria sem exercício, nosso amor sem amar e assim por diante. Essa leitura se encontra no volume 32, no capítulo 24, para que vocês busquem. Até aqui tudo fica muito claro. A estreita relação entre vida e vontade, unidas, formam um único ser. Separadas, tornam-se ineficazes. Dependendo da vontade com que os atos são realizados, eles assumirão as características dessa vontade. Se forem feitos com vontade humana, os atos serão humanos, e o conjunto deles formará uma vida humana. Mas Deus realiza seus atos por meio de uma vontade divina.
Portanto, seus atos são divinos e o resultado é uma vida divina. O que significa troca de vida? Agora que compreendemos o que é vida, tanto no homem quanto em Deus, voltemos à troca de vida proposta por Jesus. Se este movimento ordenado na criatura for assumido pela minha divina vontade, forma-se nela a vida divina. Basta que a criatura aceite receber o movimento ordenado da minha vontade dentro e fora de si, como movimento primário de todos os seus atos. E minha vida divina se forma nela, tomando o seu lugar régio no fundo da alma. O movimento fala de vida. Se o movimento tem origem numa vontade humana, pode chamar-se vida humana. Mas se tem origem na minha vontade, pode chamar-se vida divina. Volume 32, capítulo 24. O panorama agora é claríssimo. Troca de vida significa troca de motor, vontade, troca de atributos, troca de atos, troca de bens, troca de efeitos produzidos pelos atos. O motor divino, isso é, a divina vontade, move na criatura os próprios atributos divinos. Assim, já não predominam pensamentos humanos, desejos humanos, obras humanas, mas pensamentos divinos, desejos divinos, obras divinas. O conjunto destes atos forma a vida divina na criatura. O que nos conduz a esta troca? O amor. Jesus diz: filha minha, as outras virtudes, por mais altas e sublimes que sejam, sempre distinguem a criatura do Criador. Somente o amor transforma a alma em Deus e faz dela uma só coisa com Ele. Somente o amor triunfa sobre todas as imperfeições humanas e consome tudo que impede a alma de adquirir a vida divina em Deus. É o amor que nos leva a aceitar esta troca, mas para amar é preciso possuir aquilo que se ama. Se não possuímos, o amor não nasce plenamente. É quase impossível não amar aquilo que é nosso. Por isso Jesus diz: eu amo tanto as criaturas, porque são obras minhas. Eu as criei, tirei-as à luz. Sou o batimento do seu coração, o respiro da sua respiração, a vida da sua vida. E continua: por isso digo a quem quer viver na minha vontade: tudo é teu. O céu, o sol, toda a criação é tua. Minha vida é tua, minhas penas, até meu respiro é teu. É exatamente por isso que a alma sente necessidade de amar, porque tudo lhe foi dado em posse. O que significa girar? Jesus explica que a criação, a sua humanidade, são os campos onde a alma, que vive na divina vontade, realiza seus atos. Tendo recebido tudo como posse, ela sente necessidade de circular nestas obras, percorrê-las, conhecê-las, penetrá-las, amá-las. Isso é girar. Girar significa mover-se espiritualmente em todas as obras de Deus, contemplá-las, possuí-las, amá-las, corresponder ao amor nelas contido.
A alma gira na criação, na redenção, na santificação. Ela percorre o sol, o mar, os céus, os atos de Jesus, os sofrimentos de Cristo, as obras do Espírito Santo. Tudo para receber o amor divino ali contido, tornar estas obras suas, corresponder com o mesmo amor. Girar é viver na divina vontade. Aqui está o ponto central da lição. O giro não é apenas uma oração, uma prática isolada, um momento específico do dia. Não. O giro é um estado contínuo de vida, porque um ato isolado não forma vida. Atos separados não formam continuidade. Deus quer uma vida na sua vontade. Por isso, o autor esclarece que muitas vezes confundimos girar com fundir-se. Fundir-se pode ser um ato específico, mas girar é contínuo. É viver constantemente unido ao querer divino, acompanhando os seus atos, repetindo os seus atos, correspondendo ao seu amor. O movimento incessante. Jesus conclui ensinando que toda a vida verdadeira possui movimento contínuo. Tudo que sai de Deus deve possuir movimento. Céu, terra, sol e mar movem-se continuamente. Se parassem, cessaria a vida e cessaria o bem que fazem. Da mesma forma, a vida na divina vontade deve ser contínua, o amor deve ser contínuo, o giro deve ser contínuo, porque um bem só é verdadeiro quando possui movimento incessante, assim como o sol nunca deixa de iluminar, Deus nunca deixa de amar. Também a alma deve amar sem interrupção, girar sem interrupção, viver continuamente unida ao Fiat divino. Girar significa percorrer todas as obras de Deus, unir-se aos atos da criação, redenção e santificação, receber o amor contido neles, tornar estes atos próprios, ou seja, nossos, corresponder ao amor divino, reparar os atos humanos, transformar atos humanos em divinos, viver continuamente na divina vontade. Pronto. Girar não é um ato ocasional, é uma forma de vida. E a alma vivendo continuamente. É a alma vivendo continuamente, no amor, na vontade, nos atos e no movimento. Incrível, né? Maravilhoso. Girar no ato incessante, ou ato em momentos e circunstâncias. Esta lição é uma das mais importantes para compreender o que realmente significa viver na divina vontade. Muitas pessoas pensam que girar é apenas uma oração específica, uma prática devocional, uma meditação ou alguns momentos do dia dedicados à divina vontade. Mas essa lição mostra algo muito mais profundo. Girar é um modo de viver, não é apenas fazer alguns atos. Na divina vontade é deixar toda a vida entrar no movimento contínuo da própria vida divina. O autor começa explicando algo muito verdadeiro. Jesus, né, que é o autor dessas verdades divinas, ele começa explicando algo muito verdadeiro. Sempre que surge uma nova revelação espiritual, aparecem
pessoas abertas, né, que nós sabemos disso, há pessoas abertas, pessoas desconfiadas, pessoas que atacam sem conhecer. Nós vemos muito isso referente à divina vontade, né, e referente a outras coisas também. As pessoas que ensinam sem compreender profundamente, né, nós também passamos por isso. Eu creio que na atualidade é o que mais estamos vendo, né? Hoje se espalhou muito a divina vontade, mas são ensinamentos totalmente contrários, né? Sem substância. Então, isso também tem acontecido, infelizmente. Isso aconteceu em Fátima, em Lourdes, com a Divina Misericórdia, com o Sagrado Coração de Jesus, e também com os escritos de Luísa não é diferente, né? Os escritos sobre a divina vontade. O perigo não está somente em rejeitar. Às vezes, o perigo maior é interpretar superficialmente, né? Isso é um ponto muito importante. Nós não podemos interpretar os escritos da nossa maneira, né? Não podemos interpretar o que Jesus explica sobre giros, sobre fundir, sobre atos, né? Seja qual for o tema que Jesus aborde nos escritos, não podemos interpretar a nossa maneira, né? Temos que colocar como está nos escritos, sem nenhuma opinião pessoal. Interpretar superficialmente, né? Ensinar parcialmente, reduzir mistérios profundos a fórmulas simples, né? Esses pontos que infelizmente são o que está acontecendo hoje, né? Vemos falar muito sobre a divina vontade. Aqui no Brasil se fala muito pouco, né? Mas muitas vezes aquilo que se fala também tem essas distorções, infelizmente. E um dos conceitos mais mal compreendidos é justamente o giro, né? O giro é um dos pontos onde Jesus leva Luísa, né, a girar nas obras da criação, redenção e santificação. E é uma coisa que não se entende. Jesus dá uma definição gigantesca. Viver na divina vontade é dar Deus a Deus. Ou seja, é possuir a Deus através da criação, redenção e santificação dentro da nossa alma e dar a Ele, né? Dar todo Ele mesmo a Ele mesmo através de nós. Isso é incrível. Mas é um ponto para outro vídeo, para outro momento, né? É um ponto bem interessante que espero fazer uns vídeos com vocês aqui falando sobre isso. Dar Deus a Deus. Esta frase parece pequena, mas é um oceano sem margem. Porque imediatamente surge a pergunta: como uma criatura pode dar Deus ao próprio Deus? Humanamente isso é impossível. Então Jesus revela: a criatura precisa receber a própria vida divina. Então vem o intercâmbio de vida. Nós começamos a falar desse intercâmbio de vida no volume 11, né? Passamos pelo conhecimento dos outros volumes, né? Isso é importante, a gente passar a ter esse conhecimento. E do volume 11, Jesus vai levando as almas, né, a esse intercâmbio de vida. Há coisas que eu vejo também que é um ponto que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender, que há coisas que nos volumes anteriores não é somente para Luísa, é para nós também. E muitas vezes a gente fica centrado muito só em Luísa. E aí quando a gente vai fazer esse intercâmbio, que a gente passa para o volume 11, para fazer esse intercâmbio, a gente não entende. Aqui está o centro da lição, né? Viver na divina vontade é uma troca de vida.
não é apenas obedecer, rezar, ser virtuoso, né? Não é somente isso, não é isso. A vida na divina vontade, ela é um giro contínuo. Então a nossa vida, ela se torna uma oração contínua. É deixar a própria vontade humana ser substituída pelo movimento da vontade divina. E o que é a vida? A lição explica algo muito profundo. Toda a vida precisa de um corpo, né? Então, todos nós já existimos no ato único de Deus. Quando o nosso pai e a nossa mãe nos gera, essa manifestação dessa alma que Deus colocou ali no ventre, naquela sementinha, na fecundação, precisa de um corpo para poder manifestar. Então, para Jesus poder se manifestar, ele precisou de um corpo. E agora, para Jesus se manifestar através de nós, ele também precisa de um corpo. Aí ele precisa de um corpo, mas também ele precisa de uma vontade, que o mova. O corpo sem vontade fica imóvel. A vontade sem corpo não manifesta suas ações, né? Então aí a gente entende alguns pontos que fala nos volumes sobre a hóstia, mas isso é um ponto que depois a gente vai tratar. Hoje nós estamos falando sobre os giros, né? Então, a vontade é o motor, a vida é a manifestação desse motor. No homem, a vontade humana move a vida humana. Em Deus, a divina vontade move a vida divina. Por isso, Jesus explica que seu amor, seu poder, sua sabedoria, sua santidade são movidos eternamente pela sua vontade divina. Ela é o motor eterno da vida divina. Aqui está o grande milagre. O que acontece quando a alma recebe a divina vontade? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a alma permite que a divina vontade pense nela, ame nela, haja nela, opere nela, então começa a formar-se na criatura a vida divina. Então é quando a gente cede os nossos direitos, né? Eu vou citar um exemplo claro, né? Um exemplo que eu espero que vocês entendam, né? Que fique claro para vocês entenderem. Por exemplo, uma pessoa, quando ela não enxerga, ela é uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela não enxerga. Então, ela precisa dos olhos daquela pessoa, né? Ou do filho, ou do pai, ou da mãe, ou até mesmo do cão-guia, né? Que a gente nunca parou para pensar, né? Por que que os cegos têm essa necessidade do cão-guia, né? Muitas vezes, quando não tem ninguém em casa. Porque eles verem, né? Então, ele conduz aquele cego. A mesma coisa é Jesus. Ele precisa que a gente dê, né? Que a gente voluntariamente não devolva a ele. Permita que ele olhe através de nós, que ele fale através de nós, que ele caminhe através de nós. Só que é um através fundido, que isso é um ponto para a gente falar depois, em outro momento, né? É só para vocês entenderem essa parte quando Jesus fala que quando a alma permite que a divina vontade pense nela, né? Então, eu permito que Jesus ponha seus pensamentos em mim. Eu me fundo nele, tomo os pensamentos dele, né? Amo com o amor dele, ajo a maneira que ele age e opero a maneira que ele opera. Então, isso é um intercâmbio de vida. Ele usa a minha matéria, o meu corpo, né, que é a matéria, eu ponho a minha vontade de dar essa matéria que não é minha, que é dele, para que ele se mova, né?
Então, é isso que ele está querendo dizer com esse intercâmbio de vida. Então, começa a formar-se na criatura a vida divina, né? Quando a alma dá tudo para Deus, né? Pensa, né? Quando Deus começa a pensar, tem o pensamento da criatura, tem o amor da criatura, age na criatura e opera na criatura. Então, através desses passos, vai se formando a vida divina. Isso não significa que a criatura deixa de ser humano, né? Por que não deixa de ser humano? Porque a matéria, a nossa matéria, o nosso corpo, a divindade, ela está velada pelo nosso corpo. Então, nos nossos atos externos, nós vamos continuar vendo a pessoa, mas a matéria, ela é humana, mas está coberta. Isso é outro ponto que a gente precisa esclarecer depois, em outro momento, em outra ocasião. Mas significa que o motor principal passa a ser o Fiat divino. Então, os pensamentos mudam, os desejos mudam, os atos mudam, o modo de amar muda, que é aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Tudo muda, tudo se torna divino, né? Tudo começa a carregar características divinas. É como um ferro colocado no fogo. Continua sendo ferro, mas participa do calor e da luz do fogo. O papel do amor. Jesus diz algo decisivo. Se o amor transforma a alma em Deus. Só o amor transforma a alma em Deus. As virtudes aproximam de Deus, mas o amor une. Só o amor, olha que interessante, vou até repetir de novo. Só o amor transforma a alma em Deus. Uau! As virtudes não transformam a alma em Deus. Por mais virtuoso que a pessoa seja, mas se as virtudes são exercidas sem o amor, muitas vezes a gente quer ser virtuoso para poder ser visto pelo outro. A gente quer ser bom, a gente quer ser caridoso, a gente quer ser humilde para ser visto pelo outro, mas não tem a substância do amor, né? As virtudes aproximam de Deus, se aproximam, mas o amor é algo decisivo. E só o amor une. O amor funde, transforma, consome, une, né? Então, ai, gente, sinceramente, eu sou uma pessoa neutra para falar do amor, né? Porque o amor para mim é tudo. Para mim não, deveria ser para todas as criaturas, né? E o verdadeiro amor nasce da posse, né? Para mim poder amar a Deus, eu preciso possuí-lo. Não é a posse tóxica, tá, gente? Posse humana. É a posse divina. Para mim poder amar, eu preciso possuir a Deus dentro de mim. Para ele poder ter essa correspondência minha, ele precisa ter essa posse da minha vontade, fundida na dele. Só amamos profundamente aquilo que sentimos como nosso. Por isso Jesus diz: o céu é teu, o sol é teu, a criação é tua, minha vida é tua. Isso não é poesia, é uma verdade. Deus quer compartilhar seus bens com a criatura. Então, o que é girar? Aqui está o coração da lição. Girar significa percorrer todas as obras de Deus. Então, a gente já sabe o que é girar. O que é girar? É percorrer todas as obras de Deus. Eu posso estar lavando a louça da minha casa e estar percorrendo a criação. Não é necessário que eu pare de lavar a louça e eu me ajoelhe, entre no meu quarto e vá fazer esse momento, né? Claro que a gente pode fazer esse momento também, mas não é só assim que a gente está nesse giro. A alma entra na criação. Você entra na criação, você possui a criação. Percorre os atos da redenção, entra nas obras da santificação.
ela vai no sol, no mar, às estrelas, aos sofrimentos de Jesus, aos atos da Virgem e às obras do Espírito Santo. Mas por quê? Para conhecer, amar, possuir e corresponder. Então, quando nós fazemos esses giros, nós vamos para conhecer, entramos no sol para conhecer todos os atributos do sol, todo o amor que Deus pôs ali para mim e para toda criatura, amar, né? Amar aquilo que Deus pôs no sol para mim e para todas as criaturas, possuir, porque eu tenho que possuir esse sol dentro da minha alma, porque essa é a formação do reino, e corresponder, colocar o eu te amo por mim, por todas as criaturas, em cada efeito que o sol produz. E aqui tem outros, mas só para poder ficar claro para vocês entenderem. Porque ninguém ama profundamente aquilo que não conhece. Girar é possuir. Jesus explica que a alma que vive na divina vontade deve possuir tudo que pertence a Deus. Então, girar, resumindo numa palavra simples, é possuir a Deus. Deus em Deus. Isso é impressionante. A alma começa a olhar a criação não como espectadora, mas como filha. Ela olha o sol, o céu, as flores e percebe. Ela não percebe, ela possui. Tudo isso foi criado por amor de mim. Não só a mim, mas a todas as criaturas. Então nasce um amor novo. Ela começa a responder com adoração, louvor, reparação, amor e gratidão. Ela começa a corresponder, né? Corresponder, não é responder, é corresponder. A gente olha para o sol e corresponde com adoração, louvor, reparação, amor e gratidão. Mas essa adoração é a Deus que pôs o sol, que nos deu o sol, né? Então, Deus criou o sol, né, para nos dar os efeitos, né? E a gente corresponde agora a Deus, através da nossa matéria, né, fundida nele, porque aí é da Deus a Deus. Então, a partir do momento que eu louvo a Deus pela criação do sol em Deus, é dar Deus a Deus. A segunda finalidade do giro. Então, vamos falar, essa foi a primeira finalidade, e agora vamos falar agora das finalidades dos giros. A primeira finalidade é conhecer para amar. Então, você não ama aquilo que você não conhece. A segunda, corresponder ao amor divino. A gente tem que conhecer todas as obras de Deus para poder amar. E a segunda finalidade do giro é para corresponder ao amor divino. Ou seja, Deus amou a humanidade através da criação, da redenção e da santificação. Agora a criatura retorna. Amor por amor, glória por glória, adoração por adoração. Mas não apenas por si mesma. Ela gira por todos, em nome de todos, que é o que eu acabei de dizer, né? Reparando por todos. Aqui aparece a dimensão universal da divina vontade. A alma que gira toma os atos humanos, repara os atos maus, refaz os atos bons feitos humanamente e os oferece a Deus em modo divino. Isso é extraordinário. A criatura torna-se como uma pequena parte entre a humanidade e Deus. Ela não se torna, ela é. Ela recolhe os atos humanos
e os mergulha na divina vontade, para devolvê-los divinizados. Aqui está a grande correção feita pelo autor, né? Feita por Jesus. Girar não é um ato ocasional. Não é agora vou fazer um giro e depois voltar à vida comum. Não. O giro é contínuo, permanente, vital. Por quê? Jesus explica: o sol nunca para, o mar nunca para, os céus nunca param, Deus nunca para de amar. Tudo em Deus possui movimento incessante. Então, a alma que vive na divina vontade deve estar neste mesmo movimento incessante. A lição explica algo muito forte. Quando o movimento para, restam atos isolados, mas não existe vida. É a diferença entre fazer alguns atos santos e viver continuamente na santidade. Adão fez atos divinos, mas não perseverou continuamente. Mas, porém, viver continuamente na divina vontade, por isso Jesus quer. Maria, porém, viveu continuamente na divina vontade. Por isso Jesus quer vidas completas e não apenas atos separados. No fundo, girar significa entrar no movimento eterno do amor de Deus. É amar continuamente, adorar continuamente, reparar continuamente, unir-se continuamente, viver continuamente em Deus. A alma torna-se como uma pequena chama mergulhada no grande incêndio do Fiat divino. Ela pensa como Deus, ama como Deus, trabalha como Deus, sofre como Deus, reza como Deus, até que sua vida inteira se torne um ato incessante de união com a divina vontade. Fiat, Fiat, Fiat. Espero que tudo fique compreensível e bem claro. E se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem nos comentários, que a gente vai tentar esclarecer mais em um vídeo específico para as perguntas. Fiat, Fiat, Fiat.